Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Eu sou o Diego Costa e hoje eu vou dar continuidade então nos vídeos sobre Alpine Linux. No vídeo anterior eu falei sobre a instalação do desktop XFCE. Então nós instalamos um ambiente gráfico leve na distribuição Alpine Linux, o qual nós fizemos anteriormente uma instalação apenas do sistema operacional. Só para recapitular, nós instalamos o sistema operacional base, apenas o terminal, né? Deixamos apenas a console habilitada com o sistema operacional. No outro vídeo nós fizemos a instalação do XFCE, que é uma interface gráfica leve, e hoje eu vou mostrar para vocês a instalação da interface gráfica GNOME. Não é a mais leve, mas também não é a mais pesada. É uma interface gráfica muito utilizada. Quem utiliza sistemas como o Ubuntu, como o Debian, como até mesmo o Red Hat ou até o CentOS, está acostumado a utilizar essas interfaces gráficas. Entre milhares de interfaces gráficas que existem para Linux, né? Então, geralmente se faz vídeos das mais utilizadas, mas tem inúmeras interfaces gráficas que são possíveis aí de serem instaladas em qualquer distribuição Linux. Esta é a grande vantagem de utilizar sistemas operacionais baseados em Linux. Você pode personalizar à medida que você achar necessário. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês então a instalação do GNOME Desktop no Alpine Linux. Bora para o laboratório e vamos fazer a instalação do GNOME no Alpine. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Ao clicar no link você será direcionado para a nossa plataforma Wiki, diretamente na página de apoio. Todos eles estão sendo informados na nossa Wiki e você pode contribuir com qualquer quantia para manter o nosso canal ativo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Bom, como eu comentei com vocês, eu tenho aqui uma máquina virtual que eu renomeei ela para GNOME. Tá? Então é um clone da máquina virtual previamente instalada já. Aqui nós vamos ter apenas o sistema base instalado. Tá? Então ele vai inicializar aqui normalmente. Nós verificamos aqui o IP 192.168.200.68. Então esse vai ser o IP que nós vamos utilizar por SSH para facilitar a instalação, né, dos pacotes necessários. Então vou maximizar aqui a minha tela, aumentar aqui, então é o IP 68 com a senha do usuário Diego, e nós vamos entrar também com o usuário root para poder fazer a instalação. Então a senha do usuário root. Perfeito. Assim como no desktop XFCE, nós precisamos habilitar aqui os repositórios de testing. Então nano /etc apk repositórios e vamos habilitar aqui o testing, tá? Eu posso simplesmente habilitar ele aqui tirando o comentário, tá? Eu já demonstrei isso para vocês no vídeo anterior. Então Ctrl X, sair e salvar. E agora eu preciso fazer a atualização dos repositórios e já vou instalar também os drivers gráficos. Lembrando, como no vídeo anterior nós precisamos instalar o suporte ao VirtualBox e ao gráfico do VirtualBox, aqui não vai ser diferente. Então eu vou adicionar aqui a linha APK Update para ele fazer a atualização do sistema, em seguida encadear com EE comercial para ele continuar o comando, ou seja, se esse aqui der sucesso, ele vai partir para este comando aqui. Ou seja, aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar o APK ADD, ou seja, para ele instalar o XF86 Video VBox Video, ou seja, o driver de vídeo para o Xorg. Com esta única linha eu faço os dois procedimentos. Então vamos apertar Enter, ele vai atualizar os repositórios e posterior ele vai fazer a instalação dos drivers. Feita a instalação, notem que ele apenas mostra que 1/1 foi instalado, ou seja, apenas o pacote XF86 Video VBox Video foi instalado. Feito isso, então eu preciso agora fazer com que o sistema carregue esses módulos de inicialização na própria inicialização do sistema. Então eu preciso adicionar aqui no meu /etc/modules os arquivos que vão carregar no sistema operacional esses módulos. Então com o echo eu vou adicionar esse arquivo aqui, esse driver aqui, para ele fazer o carregamento na inicialização do kernel do sistema operacional. Então vamos apertar Enter e ele vai adicionar dentro desse arquivo. Se eu
vier aqui, vou copiar aqui, dar um cat aqui apenas para mostrar para vocês, cat, notem que ele apenas está informando lá dentro, ele está adicionando esses 3 arquivos aqui dentro. Tá? Isso aqui representa arquivos de drivers que ele vai carregar na hora de inicializar o sistema operacional. Então são módulos adicionais ao kernel. Feito isto, agora sim eu vou instalar o meu ambiente gráfico GNOME. Para isto, então eu vou colar aqui para vocês o arquivo setup shorg base, ou seja, como eu comentei no vídeo anterior, nós dentro do Alpine nós temos alguns scripts. Então o script setup, eu vou voltar a falar só dos scripts, tá? Mas ele carrega uma porção de parâmetros e instalações que ele vai fazer para que algo funcione no teu sistema. Seria como um facilitador, ou seja, é um script que vai facilitar a instalação no caso do Shorg base, ou seja, o básico para um ambiente gráfico. E eu vou passar para ele instalar também o GNOME Desktop, o Dbus X11 para ele ter acesso a todos os componentes de ambiente gráfico, o sudo, o nano, mas nesse caso ele já está instalado, os drivers mesa para que ele consiga ter uma melhor qualidade gráfica, e aí sim ele vai ter um ambiente gráfico satisfatório. Ao fazer isso eu vou apertar Enter e ele vai fazer essa instalação. Então ele vai instalar os pacotes básicos, que são 8, tá? Que são referentes ao Shorg base, e posteriormente ele vai instalar todos os pacotes relacionados ao GNOME. Então vocês vão notar que ele tem aqui 8/8 instalado, que são os pacotes básicos do Shorg, e depois 1/378, que são os pacotes relacionados ao GNOME. Então são 378 pacotes para que o GNOME funcione. Então nós vamos aguardar esse término para que ele tenha um ambiente gráfico instalado. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo e fiquem aí então com o processo de instalação e eu volto a seguir. Feito o processo de instalação, pessoal, então agora eu preciso adicionar aqui no RC Update para que ele adicione na inicialização da máquina todos os complementos, tanto de hardware como o do GNOME. Então, com o RC Update eu estou adicionando o GDM, o dev, também o dev trigger, ou seja, todos os pacotes relevantes para que um ambiente gráfico seja inicializado. Então por isso que é importante fazer esse procedimento aqui. Então ele colocou todos os serviços em on level, ou seja, vai inicializar junto com o sistema operacional. E agora, para que eu consiga validar se foi instalado realmente o ambiente gráfico, eu preciso dar o famoso reboot. Então eu vou reinicializar o meu sistema operacional, digitando reboot e apertar Enter. Notem que agora aqui a máquina virtual ela vai reinicializar e provavelmente ela vai carregar o meu ambiente gráfico GNOME. Então vamos aguardar o boot da máquina. Notem que ele está carregando aqui já o meu GNOME, tá? Então eu tenho aqui o GNOME, eu vou digitar a minha senha do usuário Diego. Então como é que eu sei que é o GNOME que está sendo inicializado? Tá? Além do ambiente aqui desse ambiente para logon, eu consigo visualizar aqui quais os ambientes gráficos que eu tenho instalado. Então nessa engrenagem eu clico aqui, ele vai dizer aqui GNOME e GNOME Classic. Tá? Então eu sei que eu tenho um ambiente gráfico GNOME. Então eu vou digitar minha senha aqui e vou apertar Enter para ele carregar então o meu GNOME. Então tá aqui, o GNOME já abriu. Lembrando que essa aqui é uma máquina que tem pouco recurso, então ela tem pouca memória RAM. Tá? Justamente para mostrar para vocês que com poucos recursos eu consigo mesmo assim ter um ambiente gráfico instalado. Então não esperem muito desempenho, mas sim está funcionando. Tá? Então aqui não vem ao caso agora configurar, eu vou apenas selecionar aqui, vou botar português apenas para que ele não bagunce o meu teclado, português Brasil. Next, skip, ok, eu posso usar então o Alpine Linux. Então agora, apenas para título de informação de vocês, como eu já tenho o GNOME instalado, se eu for aqui em Activities, né, ou Atividades,
e clicar aqui para ele mostrar os aplicativos, vocês vão notar que eu não tenho praticamente nenhum aplicativo instalado aqui. Tem só o HTOP, que eu já tinha instalado anteriormente, extensões do próprio Gnome, e o Teasy, que é o software para a webcam, né? Então, no caso aqui eu não tenho nada. Eu vou só melhorar a resolução aqui, ó, Display Settings. Aí a minha resolução aqui eu vou botar 1920 por 1080. Vou aplicar aqui para que vocês vejam que realmente eu não tenho nada instalado no meu computador, ó. Não tem nada no meu sistema operacional. Por quê? Porque por padrão o ambiente gráfico Gnome, quando se instala, ele vem sem aplicativo algum, tá? Então, se eu quiser qualquer tipo de aplicativo, ó, o meu teclado ficou errado. Selecionei português, mas ficou errado o teclado. Vamos ver se eu consigo configurar o teclado de maneira correta aqui. Agora pelo menos eu tenho como digitar. Perfeito, tá? Então, por exemplo, eu quero utilizar o terminal. Não tenho, ó, não tenho terminal. Não tenho um shell, vamos ver se eu tenho shell. Não tenho shell, não tenho nada aqui, tá? Então o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou novamente acessar por SSH, tá? Então vamos lá acessar por SSH essa máquina. Vamos entrar na conta de root. E agora, para que eu tenha aplicativos dentro da minha máquina, tá? Eu vou precisar instalar aplicativos padrões do Gnome. Então quais são os aplicativos? Bom, aqui eu tenho o APK ADD Gnome Apps. Esses apps que ele vai instalar são os aplicativos padrões. É claro que eu posso instalar o VLC, FileZilla, enfim, tudo que eu instalei lá no vídeo anterior eu também posso instalar aqui. Mas por padrão ele já tem aqui uma pré-seleção de softwares que são interessantes para quem vai utilizar o Gnome. Então eu vou deixar o meu Gnome aberto aqui, tá? Só para vocês acompanharem em tempo real. Vou botar aqui para ele instalar. Ele vai fazer o procedimento, são 412 aplicativos, tá? E vocês vão notar que conforme ele vai instalando, deixa eu tentar botar aqui os dois um ao lado do outro aqui, ó. Acho que fica mais fácil assim, tá? Aqui e aqui. Apenas para que vocês acompanhem aí, ó. Conforme ele vai instalando, eu já vou ter alguns recursos instalados aqui, ó. Então tá aparecendo aqui, ó. Eu vou deixar ele rolando aí, pra vocês acompanharem aí o processo de instalação desses aplicativos. Tá? Enquanto ele está instalando, ele já está adicionando aqui dentro do meu Gnome. É claro que está com a resolução agora estranha, tá? Mas é só porque eu reduzi o tamanho aqui. Mas vocês podem ver que ele está atualizando de tempos em tempos ali, justamente porque ele está fazendo a instalação desses pacotes, desses softwares que são os complementos aí para o Gnome. Tá? Então, claro que depois de um certo tempo começam a aparecer os ícones. Tá? Por enquanto os ícones estão sem identificação. Então vocês podem ver aqui que eu já tenho Archive Manager, Backups, Brasero, Celluloid, DevHelp, Disk Usage, EasyTag, Files, Deconf Editor, e ele está instalando. Ó. Enquanto eu estou aqui falando, ele está instalando. Então notem que esse procedimento, é claro que ele vai demorar alguns minutos, né? Mas ele vai trazer uma porção de aplicações que são úteis ali no uso do desktop, tá pessoal? Então vamos aguardar o término, eu vou dar uma acelerada agora e assim que ele terminar eu volto aqui com vocês. Então, beleza pessoal, após a instalação ele gerou alguns erros aqui, ó, alguns warnings, né, alguns alertas, mas não é nada de se preocupar, tá? Então algum recurso pode não estar sendo instalado no momento, mas ele instalou boa parte dos aplicativos, tá? Acho que acredito que seja mais esse text live aqui que ele não conseguiu instalar por algum motivo, tá? No laboratório anterior, antes de gravar, funcionou tudo perfeito, vai entender, né? Mas tudo bem, isso acontece. Vamos lá. Vamos para o nosso sistema operacional e vamos digitar aqui, claro, entrou na proteção de tela,
e vamos verificar agora nossos aplicativos. Então vamos lá, ó, notem que agora eu já tenho um sistema mais com cara de desktop, ó. Então se eu mostrar todos os aplicativos, já tem aqui até com os icons, né? Ou seja, com os ícones aqui, tá? Inclusive tem a loja de softwares, o qual eu posso fazer instalação de softwares através dessa loja agora, ó. Então ele já está procurando aqui atualizações, só aguardar um instante para ele fazer uma atualização dos repositórios desses pacotes de softwares que eu tenho na loja de softwares do Gnome, tá? Então ele vai fazer aqui essa atualização e depois vai listar alguns softwares que podem ser instalados. Eu recomendo instalar sempre por linha de comando, mas tem gente que prefere instalar através das lojas de aplicativos, tá? Não me apetece utilizar dessa forma, mas há quem goste. E aqui nós temos aqui o nosso gerenciador de arquivos, tá? Onde nós temos aqui o Files, que seria o nosso gerenciador de arquivos, onde eu posso navegar por localizações, tá? Então abrir pastas na rede, computador, enfim, tá? O vídeo não tende a ser um vídeo sobre a utilização do Gnome, mas demonstrar como utilizar o Gnome dentro do Alpine, tá, pessoal? Então, é claro que nesse momento, deixa eu fechar aqui porque não me interessa mais esses softwares. É claro que se eu olhar aqui, eu não tenho ainda, por exemplo, um LibreOffice, eu não tenho ainda um software como VLC, como FileZilla, como Audacity. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que estou aqui mesmo e vou instalar eles, apk-add. Então vamos lá, VLC, FileZilla, Audacity. Vamos colocar também aqui o Kdenlive. Vamos ver algum outro programa aí que eu preciso. Vamos botar o Firefox e vamos apertar Enter. Ao fazer esse procedimento, notem que ele vai fazer o processo de instalação da mesma maneira que nós fizemos no vídeo anterior. Então vamos aguardar agora o procedimento e validar se ele fez a instalação realmente no sistema operacional. Após terminar então a instalação, tá? Notem que ele já fez a instalação, só que agora eu vou retornar o comando aqui e vou mostrar para vocês que eu me esqueci de colocar, foi o LibreOffice, tá, pessoal? Mas antes de eu instalar o LibreOffice, vamos ver lá no sistema se ele realmente instalou mais aplicativos. Então, deixa eu selecionar aqui. Notem que agora eu já tenho mais aplicativos aqui, ó, Audacity, eu tenho aqui o FileZilla, eu tenho aqui o Firefox, eu tenho o Kdenlive, ó, então ele realmente instalou os softwares que eu pedi. Então agora eu vou instalar o LibreOffice, tá? Eu poderia só adicionar o LibreOffice aqui do final, porque o resto já está instalado, LibreOffice. Então ele só vai validar que está tudo instalado e vai partir para o LibreOffice que não tem nenhuma instalação agora no sistema. Então ele está instalando 50 pacotes aqui. Eu acabei me esquecendo de colocar o LibreOffice na lista também de softwares que eu queria instalar, tá? Que eu gostaria de instalar. Então eu acabei voltando aqui o comando e digitando novamente. Como ele já verificou que está instalado esses principais softwares aqui, ó, o VLC, o FileZilla, o Audacity, o Kdenlive e o Firefox já estão instalados. Então ele só está fazendo a instalação do que não está instalado ainda, que é, no caso, o LibreOffice. Então vamos aguardar agora o término da instalação. Após terminar, vamos validar lá no sistema se ele realmente fez a instalação do LibreOffice. Então, verificando aqui, nós vamos encontrar agora os pacotes relacionados ao LibreOffice. Então nós temos o LibreCalc, o Draw, o Impress, o Write. Vamos abrir aqui o Write, ó. Então ele está abrindo o LibreOffice para que eu possa utilizar. Tá? Então é claro que ele está no idioma inglês, aí basta que eu instale então o pacote de idiomas para o LibreOffice ficar em português. Tá? Caso contrário, não precisa fazer a instalação do pacote. Tá? Então nós temos agora um sistema operacional com Gnome, utilizando então o Alpine. Esse vídeo, o propósito dele é mostrar para vocês a instalação de um ambiente gráfico Gnome dentro do Alpine Linux. É claro que, para concluir aqui, eu gostaria de deixar para vocês que eu poderia instalar qualquer
interface gráfica no meu Alpine. Desde que exista o pacote ou suporte do desenvolvedor ao ambiente gráfico que eu queira instalar, eu consigo fazer a instalação. Muitas vezes eu posso fazer a instalação através de um comando simples como o APK, que seria o equivalente ao apt-get, ou yarn, ou dnf, enfim. O APK, ele, na verdade, ele seria o equivalente a softwares de gerenciamento de pacotes de outras distribuições. Então, cada distribuição, né, tem o seu próprio gerenciador de pacotes. Então, isso facilita muito quando tu pega as distribuições que tenham esses softwares instalados para facilitar a instalação dos demais softwares. Tá? Diferentemente, quando tu pega uma distribuição que não tenha esse gerenciador de pacotes, tu tem que baixar o fonte, muitas vezes compilar, gerar o binário, para depois sim fazer a instalação. Então tu vai rodar lá o ./run lá e aí ele vai fazer a instalação ou não, vai só executar o software. Como conclusão, eu gostaria de deixar para vocês a referência desse nosso material vai estar na wiki do canal Projeto Root, mas também vai ter link para a wiki do próprio Alpine Linux, o qual vocês vão ser direcionados para um ambiente onde tem todas as possíveis possibilidades, embora muitas vezes possa estar desatualizada a documentação, mas é uma documentação interessante e tranquila de fazer a leitura. Através dessa documentação é que eu criei esse material para vocês, e é claro que conforme surgir algum erro, alguma atualização que não estava de acordo com a documentação que eu segui, eu fui então tomando nota e gerei a própria documentação na wiki do canal Projeto Root. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É claro que eu vou pedir para vocês curtir e compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no canal, porque ajuda bastante não só a mim, né, como criador e CEO do canal Projeto Root, mas também vai ajudar e beneficiar outras pessoas que vão acabar conhecendo o canal Projeto Root através de vocês. Então, o trabalho de formiguinha que vocês fazem aí de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, isso também vai beneficiar mais pessoas que estão aí querendo adquirir conhecimento como vocês. Tá? E por falar em beneficiar, também venho aqui fazer um convite para você conhecer a nossa loja. Você pode acessar a loja.projetoroot.com.br e adquirir algumas camisetas e futuramente outros produtos do canal Projeto Root, tá, pessoal? Então, se você não segue também as nossas redes sociais, vou deixar passando aí na tela para vocês. Faça parte do nosso time e siga nossas redes sociais que estão passando aí na tela para vocês. Tá? Eu fico por aqui, um abraço a todos e valeu!